Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Você percebeu que estamos começando o programa hoje de uma forma diferente? É porque hoje nós preparamos um programa com muitas novidades para você. Nós iremos poder rever agora alguns dos momentos marcantes das temporadas do Bíblia Fácil, algo que mexeu com nossa emoção, com nosso sentimento. Hoje também vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dos bastidores, de como é produzido o programa Bíblia Fácil. E ainda mais, temos uma grande novidade para você. Vem aí uma nova temporada do Bíblia Fácil, uma nova temática, agora o livro do Apocalipse. E nós iremos dar para vocês hoje preciosas informações a respeito dessa temporada que vai se iniciar no sábado que vem. Mas antes de vermos tudo isso, que tal agora nós revermos alguns dos momentos marcantes, uma breve retrospectiva de algumas temporadas do programa Bíblia Fácil. Acompanhe comigo. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Pastor Arilton, aqui. Você tem dúvidas de que o Espírito Santo está conosco? Se você fosse o único convidado, um só, valeria a pena todo o nosso esforço. Vocês 10 estão aqui, não é porque vai ser transmitido para o Brasil aí fora, mas é porque sem que nós soubéssemos, Deus escolheu vocês. Não foi uma ligação que você recebeu, não foi a produção que escolheu. É uma obra que Deus começou no coração de vocês há muito tempo. Os estudos que vocês estão recebendo, às vezes chocam, às vezes nos desafiam, pensamos ser difícil, mas essa música é um recado para você. Começando aqui, esse evento aqui no Cevisa, você nunca mais será o mesmo, Marcelo. Ademar, esse coração duro que você falou, ele não está mais duro. Ingrid, é hora de voltar para casa. Luiz, você tem uma juventude toda na mão. Quanta coisa você pode fazer por Deus. Lilian já teve provas de como Deus está conduzindo a sua vida. Pastor Gildo, o senhor tem uma igreja, pastor. O senhor precisa se colocar aos pés do Supremo Pastor para conduzir o teu rebanho. Não é à toa que você tem esse contato com a igreja adventista. Não é à toa que a sua filha passou por uma escola adventista. Não é à toa que o quarteto que você admira está aqui hoje. Não é. Alessandra, você vai se encontrar nesse evento aqui. Ivan, os dons que você achava que você tinha, você está descobrindo aqui agora. Essa verdade tem que quebrantar o teu coração, para você ser um cristão diferente. Marli,
Deus está te dando uma chance, uma oportunidade. É difícil romper às vezes, dar o perdão, mas você está sentindo o perdão de Deus na sua vida, não está? Fernando, qual o sentido da vida, Fernando? Podemos ter tudo o que nós quisermos aqui, mas é o que eu falei para você. E a vida futura? Onde passaremos a eternidade? São escolhas. A nossa oração incessante por todos vocês não começou ontem, nem semana passada. Já faz meses que a Novo Tempo ora por vocês. E vamos orar mais uma vez agora? Pai Santo, como é bom sentirmos a influência do Teu Espírito Santo e a presença dos Teus anjos. Aqui estamos para adorar o Teu nome, exaltar o homem do Calvário e para render-te nossa vida aos Teus pés. Pai, obrigado por tão grande amor. Obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício. Nós não merecíamos nada disso, mas o céu baixou até nós. Obrigado, Senhor, porque Tu virias a esse mundo passar por tudo que passou, ser dependurado naquela cruz novamente, se pudesse resgatar um único pecador como nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós não temos nada para Te dar, a não ser o nosso coração pecaminoso, esse coração insensível, rebelde, que às vezes quer viver longe do Senhor. Aceita como Ele está, para que a obra do Teu Espírito se opere em nossa vida, e para que as mudanças que o céu deseja fazer, elas possam acontecer, e para que daqui a pouco a nossa esperança se concretize, o nosso sonho se torne realidade, e o nosso Salvador apareça nas nuvens dos céus. Amém. E que nós estejamos prontos como uma grande família, unidos como estamos nessa noite, para Te receber em glória e majestade. Terminamos esta oração com a oração do ladrão na cruz. Senhor, quando vieres em Teu reino, não Te esqueças de nenhum de nós. Amém e amém. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Eu devo devolver meu dízimo, eu tenho que devolver a Deus. Aonde eu devolvo? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão. Lembra que nós estudamos aqui a história da queda? Adão. Aí Paulo continua. E pelo pecado a morte. Porque se eu não perdoar, eu não serei curado, porque o perdão é terapêutico.
Você que está nos assistindo agora, se o Espírito Santo falou com você, Ele está te chamando para um plano sobremodo excelente. Ele está te chamando para sair, quem sabe, das luzes que o mundo oferece, para caminhar na luz dele, que é o nosso Pai. Aqui está a Sara, nossa última candidata que será batizada nessa tarde. Alguns meses atrás ela esteve conosco, lá em São Paulo, participando do Bíblia Fácil. Foram vários estudos da Palavra de Deus e ela sentiu no seu coração o desejo de se entregar a Cristo e de praticar verdades da Palavra de Deus que antes ela não conhecia. Eterno Deus e Pai, teu Espírito de forma maravilhosa tem trabalhado em tantos corações, porque se aproxima o dia de Jesus voltar a essa terra. E antes que o Senhor apareça nas nuvens dos céus, uma multidão precisa ser preparada para te receber em boa majestade. Louvamos o teu nome pela decisão da Sara. Teu Espírito Santo tem trabalhado na vida dela de uma forma maravilhosa. Ela tomou a decisão por te servir e publicamente vem aqui nessa tarde testemunhar do seu amor. Em conformidade com a ordem do Mestre e como ministro do Evangelho, Sara te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você quiser agora tomar a decisão de se unir a essa igreja, em algum momento daqui para frente na sua vida, passar pelo santo batismo, que é a porta de entrada na igreja, ou para quem já foi batizado por imersão, passar por uma profissão de fé, enquanto o Leonardo cantar, você pode ficar de pé. E eu vou orar por você, para que você agora tome a decisão mais importante da sua vida. Léo. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando falas, obedeço, a bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando falas, obedeço, a bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho.
será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. O que guarda a tua lei não se arrependerá. Se a glória de Deus eu busco, ela eu irei alcançar. Se espinhos no caminho eu tiver de enfrentar, eu não ligo, mas prossigo, para Cristo vou olhar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu, caminho feliz indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu, caminho feliz indo pra te encontrar e ver o teu rosto. Será como um sonho, pela fé eu já sei, vai se realizar. Vai se realizar. Fica aqui, Léo. Fica aqui. Você já estava de pé quando você cantou, Léo. A pergunta é para você. Você estava de pé porque cantou, ou você quer agora estar de pé porque você quer tomar uma decisão? O Espírito Santo está dando a você a chance agora. Deus deu um dom maravilhoso a você. Você é um jovem que teme a Cristo. O que você quer dizer para Jesus agora? Diga para Ele. Nós queremos ouvir o que você quer dizer. A primeira coisa que eu quero dizer é que, ao longo de toda essa minha caminhada na presença de Deus, esses 22 anos que eu tenho servido ao Senhor, uma coisa Deus me ensinou: amar o meu próximo acima de todas as coisas, amar o meu Deus. E esse amor pelo meu Deus me ensinou a amar o meu próximo, independente de circunstâncias, de situações. E hoje o que a gente tem visto nesse mundo é esse amor sendo minado pelo fundamentalismo religioso, né, pela vontade humana. Mas o dia que eu me converti ao Senhor, eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero obedecer a Tua voz, eu quero seguir o Teu caminho, esse caminho feliz, esse caminho indo para Te encontrar. E o que eu quero dizer para o Senhor é o seguinte: dizer para o meu Deus, diante de todos os meus amados irmãos, todos aqueles que me conhecem, que sabem do meu propósito de servir ao Senhor, eu sei que hoje o Senhor, Ele toma na minha mão, Ele toma na sua mão, Ele toma na mão de cada um aqui. Ele nos chama para ir mais além, mais além do fundamentalismo religioso, mais além até mesmo, quem sabe, de manipulações, mais além da nossa razão humana. Eu quero dizer para o Senhor, quero dizer aqui na presença de todos vocês, né, nós já temos nos conhecido esses dias e o Senhor tem nos abençoado tanto com amizade, né? Quero dizer que eu vou continuar servindo a esse Deus maravilhoso
e sim, aceitando todas as verdades, tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu tomo posse, eu agarro e seguro para as minhas mãos. Eu pude conhecê-la há alguns meses, quando ela e o Geni participaram do programa Bíblia Fácil. Vocês acompanharam a temporada. E qual foi a minha alegria quando ela demonstrou o desejo de ser batizada, assim como o esposo já era, e disse para mim que as filhas que iam se batizar juntos com ela. Você sabe que não é fácil, realmente, uma pessoa na sua posição, que acaba ficando nos holofotes do município, tomar uma decisão como essa. Mas se é uma grande responsabilidade, também é um grande privilégio, porque com a influência que vocês têm, vocês podem apontar o caminho do céu para muitas pessoas. Que vocês encarem isso como uma sagrada responsabilidade. E que Jesus dê sabedoria a você e seu esposo para conduzir a família e esse município no caminho que ele deve ser conduzido. Que vocês sejam leais às orientações da palavra de Deus. E quando aquele que governa sob o temor do Senhor, o povo será beneficiado. Nesse momento, os teus pecados serão perdoados. Você vai nascer para uma nova vida. Que Jesus te ajude a ser uma força para tuas filhas e para teu esposo. E que você seja a mulher prudente que a Bíblia nos apresenta. Por isso, para perdão de todos os teus pecados, para a concessão de um novo coração, para que o teu nome seja escrito no livro da vida nos céus, obedecendo a ordem do Mestre e como ministro do Evangelho, eu te batizo nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Excelente conhecer e rever essas histórias, lindas histórias, fortes emoções que já vivemos aqui no programa Bíblia Fácil. E você faz parte dessa história, você que nos acompanha todas as semanas estudando a Palavra de Deus. E eu sou grato a você de todo o Brasil que tem participado, assistido, cada vez mais aprendendo a Palavra de Deus. Muitas vezes eu estou viajando em várias cidades desse Brasil e as pessoas me param e perguntam: pastor, o que eu faço para participar do programa Bíblia Fácil? Ou eu tenho um amigo que gostaria de participar, um parente. Eu quero agora convidar você para conhecer melhor como alguém pode participar do programa Bíblia Fácil. Venha comigo. Você que deseja participar do Bíblia Fácil é muito simples. Basta você acessar o site novotempo.com/Bíblia Fácil. Aqui no site do programa Bíblia Fácil, você vai ter aqui um link chamado Inscrições. Você vai clicar em Inscrições e aqui você vai ter que colocar então o seu nome, a data do nascimento, o estado civil, a sua religião, seu endereço postal, o seu telefone e um e-mail de contato. Depois você vai postar aqui um link do vídeo que você gravou. Você precisa gravar um vídeo de pelo menos 1 minuto, contando uma breve biografia sobre quem é você, um perfil e dizendo por que você gostaria de participar das gravações do Bíblia Fácil. Você vai então aqui postar para nós, nos informar qual é esse link do YouTube. Então, você vai clicar em enviar e nós receberemos então aqui esse vídeo. A produção vai se sentar, a produção assiste todos esses vídeos e em cada temporada nós convidamos 10 amigos para participarem do estudo da Bíblia. Então esse é o processo que você deve fazer se você deseja participar conosco das gravações do Bíblia Fácil. Pois bem, agora você já sabe como participar do programa Bíblia Fácil. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, vamos conhecer então um pouco mais a respeito da próxima temporada. Já já estaremos de volta. Agora nós estamos aqui onde trabalham os editores da Novo Tempo. Todos os programas que você assiste aí no seu canal, eles são preparados aqui por esses editores. E nós vamos agora conversar um pouquinho com o editor das vinhetas de abertura do programa Bíblia Fácil. Olá, Edgar. Tudo bem? Pastor, tudo bom. Eu queria saber de você aqui como é que é a produção das vinhetas do programa Bíblia Fácil e a experiência dessa nova vinheta do programa Apocalipse. Bom, pastor, a produção dessa vinheta foi muito bacana de ser feita porque Apocalipse é um livro muito rico, né? Na questão de ilustrações, de simbologias, né? Então isso para quem trabalha com arte, com vídeo, é um prato cheio, né? Para criar. Então a gente procurou usar o recurso da computação gráfica, né, para reproduzir algumas dessas simbologias que tem no livro do Apocalipse. O processo de criação dessas vinhetas, elas começam pelo conceito, né, a parte conceitual, que no caso a gente já tem dentro do livro do Apocalipse o que a gente vai representar, né. Então, depois desse primeiro conceito, a gente busca conceitos visuais, né, de ilustrações. A gente procura algumas ilustrações que já foram feitas a respeito do livro do Apocalipse. E a partir disso aí, a gente desenvolve, dentro dos softwares de pintura digital e de 3D também, a criação dessa vinheta. Quanto tempo você demorou para preparar essa vinheta como ela está aí? Foi mais ou menos 1 mês e meio. Para produzir essa vinheta. 1 mês e meio de trabalho. E o produto final, então, foram 40 segundos. Isso, 1 mês e meio para 40 segundos. Pois bem, agora vamos então acompanhar na íntegra a vinheta como ela ficou pronta? Vamos.
Ficou impactante essa abertura, não? Pois bem, agora que você já conheceu a vinheta de abertura da próxima temporada, eu quero convidar você para conhecer os convidados que nós trouxemos ao Cevisa para estudarmos o livro do Apocalipse e também acompanhar os bastidores das primeiras gravações. Silveira, médico, formei em 1981, né? Se vão aí, vou fazer 35 anos de formado agora em junho. 3 anos de Manaus, mais 4, né? 4 anos. 4 anos. E 2,5, quase 3 trabalhando aqui no Hospital Adventista. Eu sou ginecologista, eu fazia também obstetrícia, que normalmente o médico é ginecologista e obstetra. Hoje em dia parei de fazer obstetrícia, para a parte médica com mulher grávida. E aqui eu faço ultrassom, ambulatório e cirurgia, por videolaparoscopia. É o que eu tenho feito. Maitê Bonfim Nogueira Silveira. Sou enfermeira, mas antes eu era técnica em instrumentação cirúrgica, ainda atuo como instrumentadora, auxilio ele nas cirurgias videolaparoscópicas. Eu conheço muito pouco porque eu vejo muito pouco televisão, né? Mas Maria conhece mais. Eu gosto, né, do Bíblia é Fácil, né, Na Mira da Verdade, o programa da Darlete, né, também gosto muito, né. A programação é maravilhosa, né. Só tenho isso que louvar a Deus por isso. Para mim, definitivamente, receber o convite para participar do programa Bíblia Fácil foi um privilégio. Eu senti que eu estava sendo privilegiada por Deus, porque é uma coisa maravilhosa, né?
poder viver essa experiência, poder estar aqui, vivenciar esse estudo tão poderoso, tão esclarecedor, assim, com um pastor tão incrível como o pastor Arilton, assim, de perto, né? Realmente foi incrível. A TV Novo Tempo eu sempre conheci, às vezes passando no canal a gente acha, né, encontra, e começa a assistir, se interessa pelos programas. Mas com os adventistas eu tenho contato desde antes de eu nascer, porque minha mãe trabalha numa casa de uma família há mais de 23 anos e eles são adventistas. Então cresci junto, né, com as filhas da patroa dela também. Então sempre tive esse contato, conhecia um pouco da igreja. A Novo Tempo eu já tinha ouvido falar porque eu trabalhava ali do lado da Novo Tempo, em Jacareí. Trabalhei alguns anos lá, mas eu nunca tive curiosidade nem de saber o que se acontecia naquele canal. Eu sabia que era um canal religioso, mas eu nunca tive interesse nem acesso a ele. Isso há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, uns 8, 10 anos atrás. E aí então eu fui para morar em Santa Isabel, depois que eu casei, e passei por várias igrejas. Quando eu fui participar de um evangelismo na igreja adventista de Santa Isabel, aí eu descobri que a TV Novo Tempo pertencia à igreja adventista. E depois, como eu gostei muito do evangelismo, aprendi coisas que eu nunca tinha ouvido falar, aí nós resolvemos começar a sintonizar a TV Novo Tempo, porque nós sempre tivemos, por exemplo, o acesso à TV Novo Tempo, mas nunca sintonizamos nela. Aí começamos a conhecer e gostamos dos programas até hoje. Na verdade, quem que falou da TV pra gente foi uma moça que trabalha conosco até hoje, que ela que nos convidou para participar do evangelismo. Bom, a Novo Tempo para mim, ela é nova. Ela é relativamente nova. Eu moro numa cidade que não tem a GVT, que é a TV a cabo, e não tem a Novo Tempo. Eu, em visita na casa da minha mãe, que mora em Arthur Nogueira, eu tive contato com a TV a primeira vez. Vi, gostei, achei uma TV assim saudável, programação saudável, mas no primeiro momento não tive nenhuma conotação vinculada com a igreja, achei simplesmente uma TV saudável. Fiquei feliz de ver que minha mãe estava assim, tinha saído dos programas seculares, me agradou bastante. Esse foi meu primeiro contato e não faz muito tempo, coisa de uns 2, 3 meses aproximadamente. E a minha mãe, ela assiste a TV Novo Tempo 24 horas por dia. Então eu passei a acompanhar a programação exatamente por isso, porque faço companhia para ela, a princípio só para fazer companhia para ela. De repente eu me peguei muito interessada nos programas, assistindo inclusive reprises para ouvir mesmo, foi isso mesmo que eu ouvi. De repente não se pegou mais outro canal em casa, então a minha conversa com a minha mãe, além dos cuidados que eu tenho que ter com a saúde dela e da rotina doméstica, é a Novo Tempo
os pastores, as respectivas programações, os horários de repetição que a gente não pode perder. Foi crescendo, assim, foi uma coisa que foi crescendo. E o que me chamou muito a atenção foi exatamente o quadro Bíblia Fácil, que eu brincava com a minha mãe e dizia assim, Bíblia nada fácil de entender, programa Bíblia Fácil, quem disse que a Bíblia é fácil de entender? Brincando, mas num tom respeitoso, mas sempre brincando. E esse é o último, como é que eu vou dizer? O último programa, né? O último módulo, a última temporada. Obrigada. A última temporada foi em Angra. Aí eu, brincando também, disse, em Angra eu também quero participar, eu vou fazer minha inscrição. Mãe, como é que eu faço para participar desse programa? Foi um insight, assim. Minha mãe disse assim, eu não sei, mas eu posso ver para você. Você quer participar? Eu falei, mãe, Deus conhece meu coração, eu quero participar. Eu falei isso no dia seguinte, eu recebi o telefonema sendo convidada para participar do programa. Então, assim, eu estou muito surpreendida com tudo, com a velocidade das coisas, com o bem-estar que isso tem me trazido em tão pouco tempo. Nada acontece por acaso. Eu creio firmemente que Deus tem um propósito. O tempo é dele, ele tem meios de agir que a gente não pode questionar. Ele sabe de todas as coisas. Uma certeza eu tenho, ele não perdeu o controle da minha vida e eu não estou aqui por acaso. Eu posso até ter perdido um pouquinho o controle da minha vida nesses últimos meses, isso falando em termos de vida cristã. Eu não sou de berço evangélico, pelo contrário, eu fui criada num lar onde nós não tínhamos nenhuma orientação espiritual. Meu pai era católico, não praticante, a minha mãe era filha de batistas que nunca seguiu, nunca congregou. Tinha os princípios, base familiar sólida, amor, respeito, caráter. Então, eram os elementos que nos mantiveram unidos, apesar da falta de existência de comunhão em igreja, de comunhão, de vida íntima com Deus. E eu cresci assim, e sem orientação espiritual nenhuma. Me casei, o meu marido, hoje ele é falecido, ele era médium, ele era umbandista. Então, assim, eu não militei, não pratiquei, mas o acompanhava. Então, foi uma contaminação, né? Hoje eu entendo isso. E eu me separei dele, por vários motivos a gente acabou se separando. Eu tenho uma filha desse casamento, eu tenho só uma filha. E eu muito cedo, fui muito precoce. Eu casei com 17 anos, com 18 anos eu era mãe e já estava separada. Vida que segue. Voltei a trabalhar, voltei a estudar. E o tempo foi passando, e o tempo passa. E eu passei por toda a sorte de problemas. No mundo tereis aflições. Imagina para aqueles que não conhecem a palavra e que não têm nenhum firmamento, não tem nada, não tem um norte como hoje eu tenho, que é Cristo. Eu tenho um alvo. Na época, o meu objetivo era secular. Eu precisava criar uma filha, eu precisava ganhar dinheiro. Então, eu me vesti de coragem e saí lutando por mim mesma para conseguir prover e promover as coisas que eu precisava. E eu tive muito sucesso, porque hoje eu entendo que eu já era separada. Eu só não sabia disso. Deus já tinha uma situação muito especial para mim. Eu desconhecia esse fato. Os livramentos que eu tive, Senhor, só pela misericórdia e o amor dele diário, né, instantâneo comigo. E eu trabalhei, eu viajei muito, eu morei um ano em cada estado, eu sou uma pessoa da área comercial e sempre muito focada na criação da minha filha. Eu queria para minha filha melhor e isso me impulsionava a trabalhar cada vez mais para poder ter um padrão de vida melhor, para poder oferecer para ela uma formação melhor. E incansável, eu viajava, eu morei um ano em cada estado
eu digo que eu sou raiz aérea, eu fui raiz aérea. Qualquer lugar que eu encostava, eu dava fruto. Não tinha apego a nada, sou desapegada das coisas materiais e isso entendo hoje que é já o mover de Deus na minha vida. E montei empresa. Cheguei num patamar da minha vida que eu era até invejada por algumas pessoas. Eu tinha tudo. Eu tinha minha filha, eu tinha empresa, eu era uma empresária bem-sucedida, eu era um case de sucesso dentro do meu universo. Mas eu tinha uma tristeza, eu tinha um buraco dentro desse peito que não tinha nada que saciasse. E a minha sede, esse buraco era tão grande e tão dolorido que eu, na primeira participação, né, da igreja, primeiro culto que eu participei, eu aceitei Jesus e 40 dias depois eu me batizei. E pasme, 60 dias depois eu me batizei de novo já em Israel. Agora, se você perguntar para mim se na época eu tinha alguma consciência do que eu estava fazendo, hoje eu vou te dizer que não. Mais uma vez a graça, a misericórdia do Senhor me alcançou, porque Ele conhece o meu coração. Eu passei um período ainda na Igreja Universal e quando eu fui para Israel e voltei, eu entendi que a vida não era aquilo ali. Comunhão com Deus não era aquilo ali. Eu digo que ir para Israel e você fazer todo o caminho, passar por todos os lugares, eu me sentia entrando na Bíblia. Então, tudo aquilo que eles não pregavam, porque não há pregação, não há ensino, não há discipulado. Eu vou pensar um versículo da Bíblia, texto fora do contexto, e vou criar uma campanha financeira de cura, de libertação e venham todos. Eu fui entender isso quando eu voltei de Israel. Quando eu cheguei no sepulcro, não importa se ali foi o lugar de fato, mas o que representava. Quando eu passei pelo Gólgota, quando eu cheguei no sepulcro, aquilo foi me tocando. Pouco antes, porque a gente vem para o Tel Aviv, faz todo o deserto. Quando você entra em Jerusalém, quando você passa pelo túnel, que você vê Jerusalém, é um estado de comoção. Então é um misto de toque, hoje eu sei que é o toque do Espírito Santo. Mas foi uma coisa de emoção, se dá de frente com o domo da roca. Então eu já lembrava da Jerusalém celestial, da cidade que vai descer. Aquilo mexeu muito comigo. E eu não consegui mais, eu nunca mais fui a mesma para tentar reduzir. Quando eu voltei de Israel, fiquei 10 dias lá, eu não consegui mais ficar na igreja. Então eu volto a dizer, Deus usa meios para nos atingir que são, às vezes, até incompreensíveis, né? Aí eu voltei e não tinha um vazio, eu tinha uma necessidade, eu precisava de uma igreja que pregasse o Evangelho, que focasse santidade, salvação. E eu fui para a Igreja do Nazareno. Não foi uma escolha. Eu assisti a ministração de um pastor conhecido, o pastor Silas Malafaia, que é da igreja, hoje é Vitória em Cristo, mas ele é Assembleia, né? E vi pregação, vi alguém falar da Bíblia, vi alguém pegar um texto e ler e explicar, e até então eu nunca tinha visto aqui. Eu disse, então eu vou para lá, já que está anunciando que ele vai estar presente na igreja naquele dia, eu vou. E eu fui, participei da preleção naquele dia do pastor Silas e não saí mais da Igreja do Nazareno. E ali eu comecei a me envolver realmente com a obra. Então eu passei a fazer o seminário, Eu assumi algumas posições dentro da igreja, então eu cuidava da parte da recepção dos
dos visitantes da igreja. Eles fazem um trabalho, eles são muito cautelosos, muito atenciosos com o visitante. Porque é uma barreira, muitas vezes a pessoa rompe uma barreira muito grande para conseguir chegar numa igreja evangélica. Ela tem que ser bem recebida, ela tem que ser assistida quando ela chega. E eu fazia esse trabalho de recepção, de triagem. Se era só visitante, a gente mandava um e-mail agradecendo a visita. Se era de uma outra igreja, a gente agradecia inclusive ao pastor da igreja. Se era uma pessoa que estava afastada da igreja, a gente já encaminhava para os grupos de culto caseiro do bairro próximo que ela morava. Já agendava a visita pastoral. Então eu comecei a me envolver com a obra. E de repente eu comecei a entender que a minha vida não tinha mais nada a ver com a vida secular. Eu queria estudar, eu queria fazer teologia e queria descobrir dentro de mim qual era o meu talento para poder usá-lo na obra. Mas infelizmente aconteceram várias coisas. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Houve um problema na igreja, houve uma cisão. A igreja de 1.600 membros, ela caiu para 600 e afetou. Eu vou dizer que perdi a confiança em algumas coisas. Meu alvo continua sendo Cristo. O meu objetivo continua sendo o céu. Mas naquele momento eu me decepcionei com as pessoas. Eu não tinha conhecimento da palavra suficiente para tirar os olhos do homem. Então a decepção me fez me afastar, sair. Vou procurar uma outra igreja e eu estou procurando até agora, eu estava procurando. Eu sou formada em administração de empresas, né? E eu atuo agora com meu pai, ele tem uma pequena empresa e eu ajudo ele a administrar a empresa. Eu trabalho com meu pai, já vai dar 2 anos, e antes desse período eu fui bancária, por 6 anos. Então, aí minha experiência, e também trabalhei em uma corretora de seguros, mas minha maior experiência foi como bancária e agora eu trabalho atualmente com meu pai, na empresa dele, ajudando ele a administrar. E quando eu cheguei aqui, né, eu já tinha ouvido falar do Cevisa, que é um spa, então assim, eu falava, nossa, eu achei tudo muito surpreendente, realmente. Primeiro, através das pregações do pastor Saraiva, e depois já a temporada do Bíblia Fácil, Daniel, que eu já vinha acompanhando, e alguns temas polêmicos do Mira da Verdade também, que aí chamava muito minha atenção em relação a algumas verdades que eu não conhecia, e ali foi que eu fui conhecendo o Novo Tempo. Apocalipse me passava medo, realmente catástrofe, algo assim, né? Toda essa simbologia, tudo isso não fazia nem sentido na minha cabeça, né? E às vezes eu até deixava isso separado de Deus, eu não conseguia ligar muito isso a Deus, porque eu achava que era muita catástrofe, muita coisa, e assim, então eu não conseguia ligar muito isso. Então era um livro que eu deixava de lado, tentava ler algumas coisas, né? Eu tive, antes de conhecer a Novo Tempo e ter o contato com a Bíblia, eu tinha muito pouco contato realmente com o estudo da palavra. Foi através da Novo Tempo e do estudo de Daniel que eu passei a realmente estudar a Bíblia, a ter ela diariamente na minha vida, e isso tem transformado realmente minha vida como pessoa. E então o estudo de Daniel, ele foi assim foi bem impactante e me fez assim de uma forma muito especial, assim, me revelar e não me deixar dúvida que a gente precisa da Bíblia como guia, que é o nosso guia. Ok, amigos, agora que você acompanhou os bastidores, todos os detalhes da nossa próxima temporada, eu deixo um convite especial para você. Sábado que vem, às 14h, a gente se encontra para estudarmos esse último e mais surpreendente livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Aproveita e pede então a sua revista. Ela é inteiramente grátis e para qualquer lugar do Brasil nós vamos enviar para você. Você pode nos ligar durante a semana no telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acesse agora o nosso blog novotempo.com/bibliafácil. Preencha ali um cadastro, um formulário com os seus dados postais e nós vamos enviar essa revista para a sua casa. Eu espero por você no próximo sábado, na próxima temporada Bíblia Fácil Apocalipse. Até lá!